Queridos irmãos, o nosso saravá fraterno, imaginem, 99º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o 39º falando sobre mediunidade no terreiro. E hoje daremos continuidade a essa série maravilhosa de vídeos falando sobre a musicalidade nas umbandas, nos candomblés, nas nossas tradições, até porque é muito gostoso falar sobre esse tema, não é, gente? E hoje quero abordar alguns tópicos muito importantes sobre musicalidade nas nossas tradições. Primeiro, quais são algumas das finalidades dos pontos cantados? Vamos pensar sobre isso? Vamos falar sobre essa questão que é muito importante, porque muita gente me pergunta assim: Luiz, eu posso cantar um ponto em casa? Eu posso cantar um ponto no meu trabalho? Eu posso cantar um ponto na rua? Claro que pode. Você está sentindo uma necessidade de determinada vibração? Você pode cantar, desde que com o respeito devido, não há qualquer tipo de problema. Cante. A única coisa que eu não recomendo é cantar ponto de Exu e Pombagira antes de dormir, né? Que aí você vai se acelerar a tal ponto que não vai conseguir dormir, né? Porque a gente sabe que a vibração de Exu e Pombagira acelera bastante a gente, né? Mas é bem tranquilo, cantem à vontade, né? Mas uma coisa é você cantar assim de forma aleatória, porque você sentiu vontade. Uma outra coisa é você entoar uma cantiga sagrada, seja essa sacralização através das umbandas, dos candomblés, no terreiro. No terreiro é diferente, gente. Por quê? Porque ali nós queremos, olha só as finalidades. Primeira delas, atrair ou repelir e, quem sabe, por que não dizer, até imantar determinadas vibrações. Né? Eu posso querer atrair uma energia, eu posso querer repelir essa energia, ou posso querer que essa energia fique imantando ali. Depende do tipo de cantiga que você vai entoar. Uma outra finalidade, eu posso também cantar, e vai surtir esse tipo de efeito, para que a corrente mediúnica, para que a assistência do meu terreiro possa subir na vibração. Olha só. Eu posso também cantar um ponto para realizar um trabalho espiritual, sem qualquer problema, né? Uma outra coisa importante também, que é uma finalidade dos pontos cantados: tocar determinados corações ainda adormecidos pelo excesso de materialismo. Com certeza, né, gente? E, sem dúvida nenhuma, os pontos também servem para transmutar energias negativas. E aí a gente pode falar de miasmas, de larvas astrais, a gente pode falar de tudo aquilo que é causa dos nossos bloqueios energéticos. Existe uma pergunta que sempre é feita para a gente e que nós vamos falar sobre isso agora. Qual a origem dessas músicas sagradas? De onde vêm os pontos cantados na Umbanda? De onde vêm os pontos cantados nos candomblés? Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Os grandes mestres, por exemplo, da música clássica, né, aqueles consagrados, né, por meio dos tempos, né, eles sempre relataram, né, em inúmeras ocasiões, que o processo de criação de uma música fluía naturalmente, como se eles já houvessem conhecido aquelas melodias, né? E apenas as estivessem, sei lá, transcrevendo algo
que antes já havia chegado nas suas mentes. Olha só, gente. Então a gente chega à conclusão que a origem dos nossos pontos, das nossas músicas sagradas, a origem é nas falanges responsáveis por transmitirem essas músicas aos ouvidos não carnais, mas os ouvidos espirituais. Então a gente chega à conclusão de que os cânticos vêm sim pela inspiração. Uma outra realidade bem presente dentro dos nossos segmentos são os festivais de cantigas das umbandas e dos candomblés. Qual a importância desses eventos? Bem, eu acho que dentro desse momento, que as nossas escolas umbandistas, candomblecistas estão passando, as nossas tradições de uma forma geral, a importância desses festivais é imprescindível. E as razões são muitas. Entre elas, destacam-se, por exemplo, a difusão da nossa música sagrada pelos meios de comunicação, pelos próprios eventos, de modo a promover ali a integração, a convergência, a democratização entre escolas das nossas tradições distintas e até muitas vezes distantes, Além disso, o surgimento de novos pontos cantados, e ao mesmo tempo reviver a cultura desses pontos que já foram feitos em épocas passadas, para que essas cantigas sejam imortalizadas, que não sejam esquecidas no tempo. Agora, eu faço uma observação sobre a questão dos festivais, é exatamente a isenção, o entendimento, saber exatamente o que é uma cantiga de louvação para uma entidade, uma cantiga grande, que muitas vezes a gente teria até dificuldade de encaixar essa cantiga dentro de uma sequência de pontos de um terreiro, para uma cantiga, por exemplo, de raiz. Então, tudo isso precisa ser exatamente anotado, entendido pelos jurados de festivais, tá? Para que não haja muitas vezes a injustiça em relação a determinados pontos, porque todos os pontos são válidos, desde que eles tenham, vamos dizer assim, dentro da sua, do seu conteúdo, que eles tenham o fundamento do orixá ao qual ele está falando, ou da falange ao qual ele está se dirigindo. Eu acho que todos os pontos merecem o nosso apreço, a nossa consideração e a nossa importância. E aí, já que falamos dos festivais de cantigas das nossas tradições, uma outra pergunta bem interessante para a gente raciocinar. Como nós podemos compor essas cantigas? Já falamos da sua origem, de onde elas se originam. Agora vamos falar como elas chegam em nós. Nós entendemos que existem 3 formas que são muito importantes. A primeira delas, eu considero como a induzida. Inclusive, esse nome induzida está aparecendo aqui para vocês entenderem bem. Quando o compositor, neste caso, só se preocupa em fazer aquelas tradicionais rimas, Juremá, Congá, Oxalá, entre outras. Então ele vai, é mais ele, compositor, do que a parte espiritual. Existe uma segunda, que também vai aparecer aqui o nome, que é a intuída. Neste caso, é quando a entidade ou o orixá está intuindo quem está compondo, aí vindo naturalmente, sem de forma nenhuma haver aquela, vamos dizer assim, aquele bloqueio, aquilo que a gente chama de interceder em nome da espiritualidade, não deixar que ela venha de forma natural, entendeu? Então, o que acontece? Nessa forma intuída, nós só recomendamos uma coisa a quem está recebendo essa intuição, Nós vamos precisar ter a combinação da métrica nessa intuição, em relação à música e encaixada com a letra.
Por quê? Porque essa combinação, ela nem sempre está numa completa sintonia, já que em alguns casos as palavras possuem uma duração maior ou menor do que o ritmo, tendo assim, por exemplo, uma grande dificuldade no encaixe perfeito. Nesse caso, eu recomendo uma adaptação à letra, que aí sim isso se fará necessário, tá bom? Esse é o intuído. Agora vamos falar da outra forma, a terceira, que vai aparecer aqui, que é a forma incorporada. Nesse caso, é quando a entidade incorpora no médium e aí ela já dá a cantiga toda pronta, não só com a letra, mas também com a melodia. E aí, gente, eu vou dizer, sem demérito às outras formas de se compor as cantigas de Umbanda, quando uma entidade incorpora e dá a cantiga toda pronta, normalmente saem músicas assim, históricas, maravilhosas, espetaculares. Tá bom assim? Bom, lembramos que nos próximos episódios do Conversa Franca de Umbanda, continuaremos nesta nossa série sobre a musicalidade nas umbandas, nos candomblés, nas nossas tradições de uma forma geral. Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado!